Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos falar sobre graduação versus certificação. Qual é melhor? O que eu devo fazer? O que eu devo tirar? Eu devo optar pela graduação ou eu devo optar pela certificação? Espero que você tire proveito da discussão que nós teremos aqui. Claro que antes, segue a vinheta. Bom, pessoal, talvez essa seja uma das maiores dúvidas de uma pessoa que está ingressando na área de TI. Devo fazer a graduação ou devo tirar a certificação? Primeiro, não existe a resposta certa, a resposta exata. Se você conversar, por exemplo, com um amigo seu, ele vai falar, não, é melhor você fazer a graduação. Se você conversar com outro amigo, ele vai falar, não, é melhor você fazer a certificação. Agora, o ponto aqui, vamos discutir um pouco sobre esses dois pontos, é que é o seguinte, eu vou trazer a minha experiência e o meu ponto de vista. Lembrando, é o meu ponto de vista. Se você não concordar, claro, você tem aqui os comentários de forma honesta, de forma respeitosa. Coloque aqui o seu comentário, o seu ponto de vista. Vamos tornar esse vídeo uma discussão bem saudável e bem produtiva para todos nós, ok? Bom, o que eu penso sobre graduação e sobre certificação, tá? Primeira coisa, vamos falar um pouco sobre a graduação. Quando você opta por fazer a graduação, você tem que ter em mente o seguinte: primeiro, você está falando de algo que é regulamentado pelo governo, ok? Essa regulamentação indica que você vai ter uma grade a seguir. Então, toda vez que começa um período letivo, as faculdades elas mandam para o MEC, né, a sua grade de ensino. O MEC aprova aquela grade e aquela grade ela se permanece por algum período, tá? Ela precisa renovar dependendo do curso e às vezes nem se renova. Primeira coisa é isso aí. Então, nós estamos falando aqui que você vai parar e vai passar um tempo, e esse tempo entenda-se como semestres, que vai no acumulativo anos, no qual você vai estudar uma grade que ela foi previamente aprovada pelo governo e você vai ter que estudar aquela grade até o final para que você possa alcançar a sua graduação. E aí, o que acontece? Na perspectiva no qual uma pessoa que está acabando de sair do segundo grau e ela vai para o mercado de trabalho, a graduação ela acaba, aspas, atrasando a sua entrada. Por quê? Porque se você, por exemplo, para que você possa se tornar, ser reconhecido pelo mercado como sendo um profissional naquela área, se você optar pela graduação, você vai ter que esperar passar todo o seu período de graduação. Até então, você vai conseguir estágios, né? E aí tem cursos que permitem que você faça estágio somente a partir do sexto semestre, certo? Você vai ter que despender o seu tempo, tá? E aqui, olhando para a graduação, você tem a questão do tempo da graduação, 4 anos, 2 anos e meio, dependendo da sua graduação, 5 anos, tem graduação de 5 anos. Você vai ter que despender dinheiro, então você tem que pagar as mensalidades, porque se você não pagar a mensalidade, você não se forma, certo? E isso pode fazer com que você atrase a sua entrada ou que você consiga tirar o proveito da sua graduação, certo? Então, ó, fator tempo, fator financeiro e isso tudo aqui pode ser um desafio para que você possa ficar somente na graduação, certo? Claro, nós estamos falando aqui de algo que ao final do processo você vai ter um diploma que te confere o título de graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, graduado em engenharia de software, engenharia de computação, ciência da computação. Então, isso é um título que vai ser conferido. Agora, analisa comigo uma coisa. Será que ao final da sua graduação, a grade que você estudou é uma grade atualizada? Certo? É uma grade que vai te proporcionar aqui uma garantia de conhecimento de mercado? A resposta é não. Ponto. Não vai. Você não vai, ao final da sua graduação, pode acontecer de você ter estudado coisas que o mercado já foi há muito tempo. Nós estamos falando em algo nós estamos falando de um mercado, por exemplo, de tecnologia, que é muito dinâmico.
6 meses, uma verdade que dita hoje, daqui a 6 meses já não é mais. A tecnologia usada no início desse ano, ao final do ano, já não é a mesma tecnologia. Então a pessoa ela passa um tempo ali estudando uma grade curricular que às vezes ela já está defasada. Ele já começa a graduação com defasagem, certo? Então, assim, olhando no aspecto da graduação, o único benefício é conferir a você um título no qual, a partir do diploma, que você é reconhecido a nível nacional, ok? Agora, olhando para a certificação, então você pode pensar assim, então a certificação é melhor? Calma, calma aí, pequeno padawan. Não é assim que a coisa funciona. A certificação, ela tem lá as suas vantagens, porém, ela tem algumas coisas que você precisa observar, tá? Vamos falar então da certificação. A certificação, ela já tem uma vantagem em relação à graduação. Por quê? A certificação, uma vez que você faz a certificação, você consegue entrar mais rápido no mercado de trabalho. Então, por exemplo, uma boa certificação, você vai tirar ali em 6 meses, então em 6 meses você já te confere a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, certo? Então, assim, em termos práticos, a certificação ela vai te dar melhor. Segundo benefício da certificação, você vai fazer estudos direcionados a algo que está no momento. Então, por exemplo, o momento é desenvolvimento para cloud. Então, você vai procurar um curso que esteja te certificando para desenvolvimento cloud, certo? Ou, no momento, o desenvolvimento de banco de dados no SQL. Então, você vai fazer um curso que vai te direcionar para uma certificação nos bancos de dados no SQL. Entende a dinâmica? Então, assim, bem rapidamente você consegue ter a comprovação daquele seu skill, daquele seu conhecimento. Em relação a isso, nesse aspecto, a certificação ela leva uma vantagem do que em relação à graduação. Porém, aqui está um ponto que você deve observar, e é um desafio com relação à certificação. Toda certificação ela é boa para você? Não. Você vai ter que aprender, vai ter que analisar o direcionamento de sua carreira. Então, por exemplo, o que adianta hoje você, por exemplo, fazer uma certificação para, vamos lá, de CorelDRAW? Que eu acho que nem existe mais, né? Eu acho que é uma coisa mais antiga. Era na minha época que eu tinha cabelo ainda. Mas certificação de, sei lá, Photoshop. Qual é a empresa hoje que obriga que um funcionário tenha certificação em Photoshop, em Adobe? Certo? Então, assim, quando você vai analisar, vai tirar uma certificação, você tem que analisar muito bem esse aspecto, tá? Qual é a certificação que eu vou tirar? Segunda coisa, a instituição no qual eu estou tirando a minha certificação é uma instituição que transmite confiança? O mercado tem bons olhos para ela? Esse é um outro ponto, tá, pessoal? Que relação custo. Graduação, você tem anos e anos pagando uma graduação. Certificação, você vai ter meses. Porém, essa graduação, realmente, o valor que você paga é o valor que você vai receber de volta? Muitas pessoas procuram a certificação, aquela certificação baratinha, no curso baratinho. Olha só, não é assim que a coisa funciona, tá? Embora hoje, quando você vai fazer uma certificação, você tenha as instituições certificadoras, por exemplo, a Pearson VUE, você paga nessa empresa para tirar a certificação, porém o seu preparatório, se você, por exemplo, for um autodidata, você se prepara sozinho e tira a certificação, tá? Porém, tem cursos que você paga, e bons cursos que você paga, e ao final te dá o direito de fazer uma tentativa de certificação. Então, assim, é um caminho mais rápido para você alcançar ali o mercado de trabalho. Porém, a grande questão aqui é o seguinte, pessoal. Qual que é melhor então, Rubens? Qual eu devo buscar? Aqui está o ponto. Não existe a resposta pronta, tá? Existe a questão de você analisar o que você precisa para o momento, tá? Muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, sair do segundo grau e entrar no mundo universitário, a entrar no mundo acadêmico. Sim, tem pessoas que têm essa dificuldade de relacionamento. Uma coisa boa da graduação, e aí isso é comprovado, que você acaba tendo um network maior. Você acaba tendo ali um relacionamento com pessoas que vão sofrer junto com você na graduação,
que ao final você se torna bons amigos, você torna até mesmo um companheiro de trabalho. Isso é fato. Já no curso de certificação, não. No curso de certificação, você acaba não precisando, não tendo muito contato, e aí ao final, cada um vai para o seu lado e pronto. Então a graduação tem esse benefício. Meu, o que eu recomendo para você? Infelizmente no Brasil nós não temos a cultura da certificação, tá? Infelizmente isso aí é o nosso Brasil. O que eu recomendo é, se você precisa de algo tiro rápido, tá? E você não tem muita experiência, opte pela certificação para que você possa comprovar o seu conhecimento. Então você procura uma boa instituição, se você não é autodidata, tá? Faça um bom curso e ao final desse curso busque a certificação, tá? Porém, em paralelo, faça a sua graduação. Em determinado momento da sua vida, você vai perceber que sem a graduação e só a certificação não é suficiente. E com a graduação e sem a certificação também não é o suficiente. Então, assim, pensa aqui, ó, vamos montar um plano de carreira, tá? Você faz ali a sua graduação e em paralelo vai fazendo certificações. Aquela certificação vai ser complementar à sua graduação. Então, por exemplo, se você fez uma graduação, por exemplo, de análise e desenvolvimento de sistema, você fazer uma certificação cloud, uma certificação de desenvolvimento para cloud, uma certificação sobre banco de dados NoSQL, concorda comigo que você começa a agregar valor ao seu currículo? Não somente ao seu currículo, mas à sua carreira? Agora, o que adianta você ter aqui uma certificação cloud, uma certificação cloud para desenvolvimento cloud, mas não tem uma base? Então, acaba ficando uma coisa ao léu. Então, minha recomendação, a graduação, e aí você escolhe, tá, pessoal? O Rubens, fazer uma graduação de curto período, 2 anos e meio, tecnólogo, né? Ou uma graduação de engenharia de software, engenharia, né, de computação, ou ciência de computação, isso vai ficar ao seu critério. Essas duas principais, 4 e 5 anos aí, é para o pessoal que quer ir mais a fundo e ter uma visão mais aprofundada das coisas. Ciência da computação, você tem uma visão aprofundada sobre sistemas operacionais. Já a engenharia da computação, você tem uma visão mais profunda de hardware, certo? Mas nenhuma dessas graduações te exime de você fazer certificação. Então, assim, é extremamente importante que você faça a sua graduação para você ter uma base teórica e complemente essa graduação com os cursos de certificação. Eu acredito que, fazendo isso, você vai ter um melhor aproveito na sua carreira, certo? Então, se você chegou até aqui, eu agradeço. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, comenta e compartilha com seus amigos. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre o tema, de uma forma respeitosa, de uma forma que todos possam contribuir e tirar proveito, inclusive, do seu comentário. E, claro, obrigado aí por você ter assistido até aqui esse vídeo.